Voltamos ao nosso Radar Master. Nesse bloco, vamos entrevistar aqui o presidente estadual do partido Agir 36, o Flávio Moreira. Ele que é presidente estadual e vai falar sobre possíveis alianças do partido na Paraíba e no Brasil. Será que o Agir terá candidato à presidência da República? Será que o Agir já tem candidato a governador, senador, ou vai se aliar ao governador João Azevedo ou à oposição? Vamos saber tudo isso com o presidente estadual da Legenda. Bom dia, Flávio. Tudo bom, meu irmão? Bom dia, Eugênio. Bom dia a todos os telespectadores. Agradecendo desde já o convite e o espaço de sempre, abraçando aqui o nosso presidente Alex Filho. E estamos à disposição para o que for necessário. Muito bem. E aí, só fazendo aqui uma introdução, o Agir é o antigo PTC, porque muita gente diz assim, mais um partido novo, não. O Agir já existia, mudou a sigla, que é um upgrade que os partidos estão fazendo, por exemplo, o PMB. Semana passada falamos aqui do PMB, e quando eu falei do Brasil 35, mas um novo partido não. O Partido da Mulher Brasileira mudou para PMB, inclusive foi uma condição, ou uma condicional do presidente da República, Jair Bolsonaro, para possivelmente ir. No começo do ano ela mudou, porque ficava muito Partido da Mulher Brasileira, nada contra, mas muito segmentado. E aí ela mudou, mas o presidente ainda não se decidiu. E agora o PTC, que dá o seu upgrade, como lá atrás o PFL fez com o DEM. Eu já ouvi falar, Fábio, me corrija se pode ser apenas fake news, mas falaram no começo do ano, quando estava para ver a mudança, que o Agir, né, o PTC, hoje tem uma boa relação com o MBL no Brasil. Isso é fato? Olha, existiram conversas no final do ano passado, no início desse ano, porém elas não avançaram no sentido de que o MBL ele tem uma plataforma muito mais liberal. O Agir, ele vem, apesar de não ser um novo partido, ele começa essa nova fase com uma mudança total de estrutura, de marca, de nome, de filosofia propriamente, de novas ideias. Nós trouxemos para o partido um antigo integrante do PHS, que foi o Osmar Bria, que escreveu o livro A Fórmula do Voto. E o Osmar, com o projeto que ele conseguiu fazer lá no antigo PHS, que, salvo engano, foi fundido com outro partido, depois, mas conseguiu romper a cláusula de barreira, porque essa é o objetivo principal, a missão principal do partido é romper essa cláusula de barreira, para que o partido possa ter a representação, obviamente, no Congresso Nacional e que possa ter mais mobilidade em todo o país. Então, o MBL ele acaba se afastando desse processo, me parece que não há definições ainda, porque foi muito pulverizado, né? O deputado Kim Kataguiri foi para o PSDB, o deputado Arthur Mamãe Falei foi para, salvo engano, para o Partido Novo. Enfim, eles se dividiram em diversas legendas, até talvez com medo dessa situação das cláusulas de barreira e dessas novas regras, né? Que de certa forma, elas dificultam uma hegemonia partidária. E, ao mesmo tempo, elas conseguem que a gente possa ter a chance, né, que é o que nós pretendemos no partido, de eleger pessoas que nunca tiveram a chance de ter mandatos, ou tiveram mandatos e estão fora hoje por conta da legenda tê-los prejudicado, e a gente vai exatamente nesse norte de fazer uma nova política com uma nova mentalidade. Muito bem. É interessante que esse sistema proporcional, quando encerra na eleição de 2020, a última foi em 2018, né? Seria coligações, a proporcionalidade já começou o novo sistema em 2020, eleição municipal, eleições municipais no Brasil todo. Ele é um paradoxo porque, um exemplo, agora para estadual, eleição estadual, deputado estadual federal, não bota nem governador, nem senador, porque são majoritários, não precisa, tanto faz, né? Tanto que no Senado eles recuaram as coligações porque eles não precisam, são independentes, é um voto só. Né? Agora, deputado federal e estadual, eles precisavam dessa integração de outras candidaturas para aumentar a questão do coeficiente. E aí, é um paradoxo porque, ao mesmo tempo que aqueles deputados que votaram a favor desse sistema, recuaram agora,
tanto que na Câmara Federal, a votação que passou foi para o retorno das coligações, porque viram o que você bem falou, você falou com muita propriedade, que, por exemplo, Flávio Moreira, ser candidato a federal ou estadual, não tem nada a perder. Mas quem já tem, já diz, não vou para aqui não, porque talvez não, pode ser um estouro de voto, pode ser uma negação. Né? Então, isso fez com que, por exemplo, posso citar aqui para a municipal mesmo, na eleição passada, a Corujinha mesmo, um vereador de vários mandatos, que tinha aí 14 anos à frente do PSDC, que agora é o DC, entregou o partido porque ele se viu sozinho. Então, quantos não entregaram as legendas porque tinha esse medo de não conseguir convergir candidaturas potenciais para elevar o seu mandato? Esse é o risco. Porém, por outro lado, aqueles que, por exemplo, fazem parte do AGIR, essa nominata de pré-candidatos, não tem o que perder. Talvez seja até vantajoso, porque você une aí um grupo de 30, 40 pré-candidatos, que de repente pode eleger um. Né? Essa é a vantagem, que você vai para uma campanha leve. Quando você tem um de mandato, eu conversando no dia desse, entrevistando o próprio Chió, se você vai se manter na rede, ele disse, olha, vou esperar, isso foi junho desse ano, vou esperar se vai ter essa mudança eleitoral, porque se houver uma reforma e for manter as alianças não, que eu falei agora, as coligações, eu vou me manter numa rede, senão eu vou ter que buscar outro partido. Então, quantos estão perdendo a sua identidade por questão de conveniência? Eu entendo. Quando eu falo conveniência, eu não critico. Eu falo, tipo, você tem que sobressair. Você tem que ir para um partido igual o Kim, igual outros que vão ter que deixar seus partidos, para um partido que possa lhe dar uma musculatura eleitoral, porque senão você perde o seu mandato. É porque, a bem da verdade, o que acontece? Além de você ter a sua própria votação, por exemplo, o último deputado federal eleito em 2018 na Paraíba teve 62 mil votos, foi o deputado Rui Carneiro. Mesmo que ele não tivesse esses 62 mil votos, ele teria, com 50 mil votos, sido eleito por conta da sobra da conta do coeficiente partidário. Só que hoje, para você fazer, por exemplo, para falar de deputado federal, você vai ter que ter, para o partido fazer sozinho, com 13 candidatos, ele vai ter que ter 170 mil votos, que é uma meta bem ambiciosa e que nós pretendemos batê-la com uma estratégia que nós estamos pondo em prática de forma muito discreta, porque você sabe, né, Eugênio, na política, se você também diz tudo que você está fazendo, claro. Além de você passar a ideia para os outros adversários, os concorrentes, você ainda vai correr o risco de ser engolido por essas estruturas partidárias de muita musculatura. Isso. Mas aí você tem a possibilidade de fazer o primeiro deputado na sobra com 130 mil. Então, por exemplo, se você é candidato, você tem 50 mil, eu sou candidato, tenho 40 mil, e aí eu tenho mais aí 10 candidatos que têm em torno de 3, 4 mil votos, a gente acaba chegando a esse coeficiente e conseguindo dar oportunidade para as pessoas. E você falou uma coisa muito importante, essa questão da ideologia, da sua própria identidade filosófica. Se você muda de uma hora para outra, você imagina, quem está na rede, você de repente ir para um partido de direita ou de centro. Por isso que a rede é um dos partidos que tem conversado. Ontem eu conversava com um dirigente do PSB de Pernambuco, e o PSB tem conversado com a rede. A tendência é que se faça uma federação, porque acabaram-se as coligações. Aí a vantagem que na verdade, a federação, na verdade, é uma coligação. Agora, só que me parece que tem que ter um tempo hábil para isso ocorrer, né? Tem um tempo não pode ser do dia para a noite, como ocorria as coligações, registrar em cima da hora. Mas aí esse foi o grande ponto. A federação ela pode ser formada na convenção dos partidos. Né? Da mesma forma que as coligações eram formadas. Então melhorou o sistema, deu muito mais opção. Na verdade, a única diferença, a federação você vai ter que ter um prazo de 4 anos daquela federação, ela não pode ser dissolvida. Qualquer candidato de lá sair, ele vai ser prejudicado, vai ser penalizado com a perda de fundo eleitoral, de espaços, etc. Isso mesmo, 4 anos para frente. Porém, ela criou, por exemplo, eu vou citar a questão do governador João Azevedo. O governador João Azevedo hoje é de Cidadania. E o Cidadania conversa a nível nacional com o PSDB, que aqui é oposição, né? E conversa com um outro partido que eu não me recordo agora.
Então imagina que nessa composição, quem é que tem deputado federal na Paraíba? É o PSDB. Então, na formatação de uma federação, muito provavelmente, quem vai controlar a federação na Paraíba será o PSDB. Então, por isso que o próprio governador da Paraíba, ele tem esperado. Ele está esperando as definições. Isso. E o problema, essas definições podem não ocorrer. Por quê? O governador vai esperar, e se na véspera da coligação disser não, está feita a federação, obviamente que isso é uma coisa absurda de se pensar, mas o partido, a federação pode dizer não, o governador não tem legenda para concorrer à reeleição, e tira aquele candidato. Então, os candidatos, na verdade, eles vão ter que se definir. Mais ou menos o que foi com Agra, 2012. Exatamente. Lá foi um processo interno, e o ex-prefeito foi derrotado dentro da convenção e acabou não concorrendo. Não tem mais tempo para se filiar a outro partido. Exatamente. Até porque o prazo acaba em abril. E a federação pode ser feita até julho, que é o prazo até agosto, na verdade, início de agosto. E ultrapassa o prazo de filiar em outro partido. Isso. Então, eu acredito que nós devamos ter várias definições. Nós estamos trazendo para o partido quadros bem relevantes, porque o AGI ele chega com uma nova cara e uma facilidade de colocar para as pessoas, porque o que nós queremos é simplesmente fazer a política da forma que ela tem que ser feita. Eu tenho dito, é muito mais fácil para a gente, que não depende propriamente da política para viver, você simplesmente se afastar. Mas, aí é o primeiro engano que se tem. Aí eu não dependo da política para viver. Claro que depende. O que é que pauta o preço dos combustíveis, o que é que pauta o preço dos alimentos, o que é que pauta a nossa vida cotidiana? São as decisões políticas. Então, chegou um momento na minha vida que eu disse, eu vou me afastar da política porque foram muitas decepções. E aí você passa alguns meses fora, como eu passei, e você olha e diz, mas espera aí, se eu saio, se outras pessoas como eu saem, quem é que vai ficar fazendo a política? São esses que nós estamos insatisfeitos. Isso. Então nós precisamos, a população precisa tirar essas pessoas do parlamento, porque não adianta você eleger o presidente da República, o melhor presidente que o brasileiro, ele comete um erro muito crasso. O brasileiro ele não elege presidente, ele elege salvadores da República. Isso. E isso nunca vai acontecer, porque o único salvador, respeitando todas as religiões, mas o único salvador, a meu ver, é Jesus Cristo. Claro, claro. Então, você não pode achar que na figura, agora no feriado, muita gente alvoroçada com a filiação do ex-juiz Sérgio Moro. Não, você vê exemplo que ainda tem gente que acha que o presidente da República ainda é o salvador da pátria. Pois é. Apesar que de um governo pífio que vem realizando, e não estou dizendo nada contra o presidente, mas eu estava lendo agora mesmo, próprio auxiliares do governo federal criticando a agenda pífia. Aliás, não tem agenda no G20, onde o país, todos os países estão saindo de uma pandemia e estão buscando fomentar a sua economia, e o presidente, e quando terminar a reunião lá do clima, todos esses sentaram para dizer, bilateral, o que é que eu posso te comprar, tu pode me comprar para a gente ajudar. É parceria, network, e o presidente saiu para passear. Nem aí, nem deu bola. Então, você vê o interesse do nosso presidente. Quando não é isso, né, você pega eu fiz aqui o plantão marcha toda a pandemia ano passado, ia lá na agenda presencial, chega lá, de segunda a sexta, uma reunião de 15 horas, 10 da manhã no puxadinho com os apoiadores, e quando mais ainda, vai para um programa nacional que tem nada a ver, mas vai dia de semana para contar piada. Então, assim, mostra que o Brasil é um avião sem comandante. Eu particularmente, nunca fui encantado por esse discurso do presidente Bolsonaro de que ele ia mudar, e tem que mudar isso que está aí. Até porque, às vezes a gente fala da nova política e as pessoas dizem, mas você conversa com políticos. Obviamente que política se faz construindo alianças, porque senão você vai chegar em canto nenhum. Então nós temos um presidente da República hoje que perdeu a grande chance, a meu ver, de ser o herói brasileiro. Porque se o presidente tivesse tido uma postura responsável, uma postura ética na condução dessa pandemia, primeiro que o Brasil não tinha deflagrado essa recessão econômica que nós estamos entrando hoje, porque, apesar de ele dizer, não, foi culpa dos governos, não foi, a gente sabe que não. Quem pauta a política é o governo federal. Mas
ele pecou muito, talvez porque o presidente ele se preocupa muito, Eugênio, em agradar, como você disse, o cercadinho. Aqueles seguidores dele que não são mais suficientes para elegê-lo. Tanto que agora lança-se o ex-juiz Sérgio Moro, né, que animado, né? Animado. E ele trocou, e os bolsonaristas trocaram de herói para herói. Era Sérgio Moro, passou a ser Roberto Jefferson. Aquele que, envolvido no mensalão, corrupção, mas o que eu entendi, estudando um pouco os bolsonaristas, bandido só existe quando está lá de lá. Lá de cá, a gente purifica e santifica. Qualquer um, Lula, que é o maior rival, Dória, se fosse hoje serviço Bolsonaro, não. Lula foi o maior presidente da República. Não, Dória que trouxe a primeira vacina do Brasil. A história muda demais. A gente vê a conveniência como é interessante. E é isso que por isso que o AGI a nível nacional tem conversas avançadíssimas já com Ciro Gomes, que é um candidato a presidente que talvez hoje seja o único candidato a presidente que tenha já um plano de governo formatado. Muito inteligente. O PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, é um plano que ele ataca todos os problemas do Brasil, ponto a ponto. E alguns dizem, não, mas é inexequível. Não, não é inexequível. Se você pegar o projeto e ler, você vai ver que lá está... Se ele foi ministro da Fazenda, foi governador, um dos melhores governadores de Pernambuco, do Ceará. O melhor plano econômico do país, o real. Foi ministro da Integração Nacional, foi deputado federal, é um cara extremamente estudioso da economia, da Constituição brasileira, que precisa ser respeitada. A gente vê muitas vezes o cara dizer intervenção constitucional militar, artigo 142. Eu, como advogado, eu só falto ter um infarto, porque... E advogado defendendo isso. Pois é, não... Se fosse um leigo, tudo bem, mas advogado defendendo isso. Tem colegas que eu acho que eles esqueceram, mas aí cai no problema que você disse, a mitomania. O cidadão, quando ele se torna bolsonarista, me parece, é como o petista radical. Isso. Lula pode fazer o que quiser, que é o melhor do mundo. Verdade. Bolsonaro da mesma forma. E eu tenho dito isso, e o partido concorda com isso, se a gente não sai desses dois extremos. E aí, se você procura outro salvador da pátria, como por exemplo Moro é responsável que o Brasil vem passando hoje. A Operação Lava Jato, que foi importantíssima no combate à corrupção, nós precisávamos de uma Operação Lava Jato, assim como tivemos a Operação Mãos Limpas na Itália, mas ela foi simplesmente desfigurada por um grupo comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol, destinada a impedir que Lula fosse candidato à presidência da República. Ou seja, tiraram do povo o direito de escolher, porque o povo precisa escolher. E foi triste porque, enquanto estava sendo uma análise técnica, perfeito, mas passou a ser política. Pois e é. o mais fez ainda, que se eu fosse Moro, aí foi o sepultamento de Moro, no momento que eu fui convidado para ser ministro da Justiça de Bolsonaro, vou ficar quietinho na minha. Se quiser me indicar para o Supremo, eu vou, porque é o sonho de todo jurista. Mas, por quê? Porque pareceu que ele disse, eu fiz o que o senhor mandou, agora me dê meu prêmio, que é o Ministério. E dizem pessoas de Curitiba, né, nós temos companheiros que são do Paraná. Hoje pela manhã eu conversava com o presidente do AGI no Paraná, que é bolsonarista, porque... a linha deles lá é diferente da nossa. O Sul é muito mais bolsonarista. E ele dizia, rapaz, Bolsonaro foi o mais inteligente com o Moro. Porque, na verdade, quem destrói Sérgio Moro é Jair Bolsonaro. Ele chega e diz, olha, você vem para cá que eu te nomeio ministro do Supremo. Se você não vier, eu não tenho compromisso com você. Aí a ganância, a vontade, o desejo de se tornar ministro do Supremo, que é um jurista que não tem, né? E aí ele cai no canto da sereia. E ele vai e simplesmente, ele mostra, na verdade, ele revela, descortina-se toda a farsa que foi conduzida por ele enquanto juiz. Meu nobre amigo Flávio, tudo que você falou é corretíssimo e digo mais, só corroborando, eu fico analisando porque, na campanha passada, eu sou muito transparente, eu falo aqui, eu deixei de votar no PT em 2014, quando eu votei na Marina e votei em Aécio Neves. Até ali, Aécio Neves não tinha nada de corrupção. Em 2018, votei em Ciro e zerei no segundo turno entre Haddad, e Haddad tinha sido um péssimo prefeito de São Paulo. Como é que é governar o país? E o outro, que a gente que entende um pouco de política, 20 anos na política, já presidi partido no Estado e tudo, então a gente entende que o sistema que Bolsonaro propagava era fake news. Eu vou governar assim um centrão. O centrão equivale a mais de 2/3 do Congresso.
Ninguém governa sem a maioria. E muitos caíram, como você falou, advogados. Eu canso de falar aqui, um professor universitário que eu tinha, eu digo, professor, não acredito que o senhor... Não, por quê? Porque a ideologia bolsonarista parece que cega e faz o camarada que é inteligente ser um pouco, desculpa a palavra, burro. Porque se você for analisar um exemplo, Bolsonaro, no momento que foi eleito pela a cortina da Lava Jato. A Lava Jato ajudou indiretamente a elegê-lo, porque ele teve um discurso de mudar radicalmente o país para o melhor, acabar com a corrupção, acabar com a insegurança. Aí, resumindo, quando foi eleito, o primeiro ato dele foi o filho dele sepultar Lava-Toga. Segundo ato foi ele já indicar o Aras, que não estava na lista tríplice. Porque ele podia ter indicado até o terceiro. É constitucional? Como também é constitucional indicar fora da lista. Mas, moralmente, indicar pelo menos no terceiro, se não quer o primeiro, mas ele indicou quando você indica um de fora, é tipo assim, se a categoria não lhe escolheu, porque se você é votado, pronto, tem que candidatar ao AB, 1, 2 e 3. Ou até o terceiro colocado, a gente tem que respeitar, porque teve voto da categoria. Agora, quando você pega um candidato fora da categoria, que a categoria, aliás, não conduziu ao processo seletivo, é porque a categoria não queria aquele camarada, e você, quando pega, é porque você tem alguns acordos escusos meio estranhos, e a gente está vendo. Né? Aí, para concluir, o que é que o governador presidente, que não tem roubalheira, porque você teme investigação. Paciência. Não, e o Bolsonaro já disse, ele é do Centrão. Né? E antes ele dizia que se gritar pega Centrão, não fica meu irmão, parafraseando a famosa música de Bezerra da Silva, que fala, se gritar pega ladrão. Então ele chamava o Centrão de ladrão, e nós sabemos que ladrão tem em todos os segmentos partidários. A gente procura exatamente expeli-los, mas depois ele se mostra, né, um presidente frágil, limitado, incapaz de conduzir políticas que de fato tirem o Brasil dessa situação que nós estamos hoje. É impressionante, Eugênio, quando nós saímos às ruas e nós vemos a quantidade de famílias na rua pedindo. Nós não víamos isso há muito tempo. Com toda a corrupção que existiu nos governos do PT, nós não vimos a pobreza voltar dessa maneira. Aí o bolsonarista hoje diz, não, foi a pandemia. Não, porque antes da pandemia já existia esse processo. Eu fui no supermercado ontem eu esbanjei 2 vezes, viu? Eu não costumo esbanjar, mas eu fui ostentar. Fui no supermercado e no posto de gasolina. Gasolina 6,50. Carne na promoção a R$35. Aí eu te pergunto, o cidadão que vive com salário mínimo, como é que ele come? Como é que ele vive? Um quilo de feijão chegando a R$8 em alguns lugares. O arroz, 5. Já chegou a 8. Tomate, nós tivemos o tomate chegando a R$8. Então, assim, coisas básicas. O gás de cozinha, R$120. Ora, imagina o que é para uma pessoa que vive com um salário mínimo, que vai dar 900 e poucos reais, ele pagar um gás a R$120 e fazer uma feira minimamente para 4 pessoas, que é a família média brasileira, ela vai gastar aí já o salário mínimo, aí ela tem que pagar aluguel, aí não se tem, essa conta não fecha. Inclusive, os bolsonaristas diziam que se o PT ou qualquer outro ganhasse, o Brasil virava uma Venezuela. O Brasil já é uma Venezuela no governo bolsonarista. E diga-se de passagem, viu, Eugênio? A gente precisa ter muita atenção que esse discurso, se não for Bolsonaro vai ser Lula, se não for Lula vai ser Bolsonaro, é um discurso fabricado pelo marketing de ambos, para que o brasileiro ache que tem que escolher um dos dois, ou seja, o menos pior. Ou o pior. E a gente não saia dessa dicotomia. Eu tenho chamado isso de dicotomia do ódio. É verdade. Você elegeu o Bolsonaro em 2018 pelo ódio ao PT. As pessoas votaram por ódio a um partido político. E hoje, tenciona-se eleger o ex-presidente Lula por ódio a Bolsonaro. E isso é uma coisa que nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. É como se aqui na Paraíba nós disséssemos, não, nós vamos eleger, sei lá, Zé do Caixão para ser governador, porque eu não gosto de João Azevedo. Porque João Azevedo, eu não vou com a cara dele, eu tenho ódio. Porque você escuta, é irracional isso, as pessoas têm ódio a determinadas figuras políticas. Primeiro que o ódio ele não pode ser um sentimento que faça parte de um cristão e de nossas vidas. Porque você nunca vai agir racionalmente.
E eu aqui tenho visto que no Nordeste a pobreza avança com muita velocidade, a criminalidade acompanha esse movimento, e aí até as bandeiras que o próprio Bolsonaro defende, que eu concordo, por exemplo, eu sou armamentista. Eu vim da Polícia Civil, né, eu fui antes da Polícia Civil, fui militar, e eu defendo sim que todo cidadão que queira ter sua arma tenha, porque eu acho que é um direito. Eu uso arma de fogo desde que eu tinha 19 anos de idade. Eu estou com 41 e eu nunca saí por aí matando ninguém, nem ameaçando ninguém com arma de fogo. Mas até essa bandeira ele consegue jogar por terra. Por quê? Quando ele diz, é melhor comprar, quem quiser compra feijão, eu vou comprar fuzil. Quem é que pode comprar um fuzil por 12 mil reais se o cara não consegue comprar uma cesta básica que custa 300? Às vezes até a forma de empregar a política de uma defesa, por exemplo, de armas, por ser errada, acaba trazendo até uma discordância maior da população, um entendimento maior, por exemplo, até para possuir uma arma que você possui, você é um agente da segurança pública. Então, para isso você tem cursos, você tem trabalho psicológico, tem tratamento psicológico, vários outros que tem que passar para, não é todo brasileiro assumir, você sabe muito bem, a raiva quando a gente tem e quantas raivas como policial, agente público, você já teve e você com a arma na cintura, no coldre, você agiu contou de 1 até 10 para não agir e fazer o mal. Mas por quê? Porque você tem um psicológico equilibrado para isso. Nem todos têm. Essa é a preocupação, mas a forma que Bolsonaro passa é tipo, todo mundo tem que ser armado. E eu acho que não é todo mundo. Eu acho que quem tem capacidade mental. Para você comprar uma arma de fogo, você tem que passar por uma avaliação psicológica. Né? Você tem que passar por um psicólogo credenciado na Polícia Federal para comprar sua arma. Então, teoricamente, você vai estar sendo avaliado por um profissional que tem a capacidade de dizer se você tem instintos agressivos, explosivos o suficiente para você usar uma arma sem pensar. Nós temos um caso aqui emblemático, que foi aquele assassinato daquele taxista no Bessa. Isso. O corretor de imóveis, né? Um corretor de imóveis, ele veio e simplesmente, num ato totalmente impensado, me parece que ele tinha bebido, que é uma coisa que não combina arma de fogo com bebida alcoólica, né, como não combina bebida alcoólica com direção. E aí ele mata. E aí, por conta de atos como esse, as pessoas se colocam contra o armamento. Mas eu te pergunto, você entra eu uso arma de fogo porque eu fui capacitado e treinado. Sim, e para comprar arma de fogo, você tem que passar por uma formação, instrutores credenciados, um curso para aprender a manusear. Eu tenho que guardar minhas armas num cofre. Eu guardo num cofre, eu tenho uma filha de 5 anos. Claro. Eu não posso deixar uma arma exposta para que uma criança pegue. Então, os acidentes que acontecem, eles são imprudência daqueles que têm. E aí a violência está muito alta, Eugênio. A gente tem visto a criminalidade avançar de uma maneira que sabe, impressiona. É pai matando filho, filho matando pai, neto matando avô, sabe? Tio estuprando sobrinha. E isso precisa parar. Mas sabe por que só cresce? Por conta desse ódio que vem sendo pregado nos últimos anos no Brasil. A intolerância, ela não pode pautar a nossa vida, porque por mais que eu não goste de uma determinada conduta, eu não tenho o direito de interferir na escolha do outro, quando aquilo não me afeta diretamente ou não afeta a sociedade. E essa intolerância do que o presidente Bolsonaro tem, com a homofobia, com o racismo dele, que é disfarçado pelo amigo dele, que é o deputado Hélio, o Hélio Negão, como ele chama, mas é piada homofóbica, é piada racista, são coisas que não casam com a liturgia do cargo de presidente da República. Na verdade, não casam com a liturgia de nenhum cidadão. Até para quem se diz cristão, né? Sim. E deixando claro o que você bem falou aí, meu amigo, se você for analisar, às vezes eu fico pensando, meu Deus, são tantos cristãos abraçando Bolsonaro, e Bolsonaro ele veio de uma forma que ele acabou, quantos lares familiares hoje são entregados? É uma coisa estranha, eu nunca vi isso, nem com Lula, nem com Temer, com ninguém brigar por causa de um político. Pode notar, e lá atrás, o único que usou o nome, eu sou católico praticante, e o nome da igreja foi Collor, que usou Frei Damião na época, sem a permissão dele, chegou onde chegou. E Bolsonaro usou o quê? Jesus. É o cara que diz o seguinte,
João 8,32. Coisa seria verdade libertará, é o cara que mais mente. Então, e aí eu fico abismado porque, tudo bem, quem votou em Bolsonaro acreditando que ele ia mudar, não tem nada errado, quem quiser votar, mas você tirar a cegueira e ver que o camarada que se diz cristão, que mais mente e usa uma palavra santa bíblica. Eu não tenho jamais coragem de estar usando diariamente a palavra bíblica e fazendo ao contrário, que é o seu pecado que eu estou cometendo. Então, eu fico pasmo quando eu vejo os cristãos endeusando o Bolsonaro de uma forma que o homem não tem defeito. É o político mais perfeito e, como muitos falam, é o melhor presidente da história do Brasil. Que eu escuto, né? Eu digo, se esse é o melhor, pois estamos ferrados, porque o próximo vai ser só misericórdia. Eu também me assusto com isso, né? Porque você não pode simplesmente menosprezar a perda de mais de 600 mil famílias e você dizer, eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas não faço milagre, pregar que a vacina não funciona. Nós temos hoje uma redução, se você perceber, no número de casos da Paraíba, aumentou nos últimos 15 dias, tá? Mas o número de casos graves e internações, ele se mantém abaixo e em queda sempre por conta da vacinação. E aí você pregou quantas pessoas não morreram por conta do uso indiscriminado da hidroxicloroquina. Isso. Né? Quantas pessoas tomaram ivermectina, inclusive hoje, alguns enfrentam problemas de impotência sexual por conta do uso. Problema de fígado, né? Pois é, por conta de fígado. Então, você não pode ser irresponsável ao ponto de dizer, primeiro, que ele não é médico. Né? É a ciência quem tem que se posicionar. Isso. E segundo, eu quero aqui até fazer um lamento público. Nós temos um ministro da Saúde paraibano hoje, o doutor Marcelo Queiroga, assumiu o ministério inicialmente com a postura, todos nós ficamos animados, isso, e depois ele sucumbe ao discurso do presidente, e hoje defende coisas que ninguém na comunidade médica tem coragem de defender. Nós precisamos da economia, sim, precisamos reabrir restaurantes, precisamos reabrir bares, nós precisamos reabrir estádios, eventos, nós precisamos, esses segmentos precisam trabalhar, e urgente. Por isso que o prefeito Cícero Lucena tem envidado todos os esforços, testado protocolos, por isso que o governo da Paraíba, nesse ponto, acho que ninguém pode criticar o governador João Azevedo. Você vê o quanto o ser humano, quando todo respeito, mas às vezes usa o mau caratismo e não sabe da verdade. Se você for analisar, e eu tenho que ser justo, até o prefeito Cartacho, que começou a pandemia, Cícero, que vem dando um show de gestão, João Azevedo, um show de gestão, todos eles priorizaram vidas, sabendo que, no momento que fecha, cai a receita do tributo estadual e municipal. Isso é eu dizia direto no ano passado, eu não queria ser prefeito nem governador nessa época, nem presidente da República, porque o tributo cai, só que Bolsonaro jogou o seu povo contra os governadores e prefeitos, dizendo, eles estão acabando com a economia. Conversa, salvaram vidas, agora a economia já está começando a dar um sinal de sobrevida, graças a Deus, mas é porque tem vidas que foram poupadas, outras não. E aí, meu amigo, você foi muito feliz. Quantas morreram acreditando no tratamento precoce? Hoje, quantos vão morrer e já morreram porque não quiseram tomar as vacinas? E eu digo mais, falo todo dia aqui, isso não vai ser só pago na justiça aqui terrena, não. Vai ser pago com a justiça de Deus, porque ai de mim, ai de você, ai de nós que somos formadores de opinião, dizer, a vacina tem AIDS. Quantos vão deixar de tomar essa vacina e lá na frente com uma simples gripezinha, como o presidente falou, vai morrer? Vamos pagar, todos que fizeram vão pagar caro aos olhos de Deus no julgamento final, porque o que Bolsonaro fala, hoje ele tem um poderio de persuasão, Bolsonaro é um líder nato, como Lula é, e vários outros, Ciro e vários outros, mas ele tem um segmento dele que se Bolsonaro hoje pular da ponte Rio-Niterói, milhares pulam atrás dele. Então, essa é a preocupação que nós estamos na rádio, TV e na política, devemos ter, o que você tem, o que eu tenho, de prezar pela ciência. Se você falar, tome a vacina, você não está pecando, porque você está dizendo, a ciência me diz isso. E o cara tem o prazer de ser contra a vacina e ainda dizer mais. Quem tomar, olha, as 2 doses está pegando AIDS. Só Jesus na calça. Flávio, já estamos aí no final da entrevista, eu tinha tempo aqui para conversar com você, meu amigo. 2 horas, 10 horas de entrevista. Quando o entrevistado é bacana, a coisa flui. Hoje, na Paraíba, foi o Brasil, já tenho assim, uma ideia, Ciro. Na minha opinião, é um dos candidatos bem preparados, mas na Paraíba, o Agir ainda está em conversa com o diretório, ou já tem uma decisão tomada se vai lançar candidato majoritário ou não?
Olha, o Agir na Paraíba, ele foi formatado com a seguinte proposta: todas as decisões serão colegiadas. Eu jamais tive, nem tenho a intenção de ser dono de partido. Nós temos hoje uma formatação por todos os recantos, por todas as regiões do Estado, em que os diretórios municipais eles serão todos chamados a decidir isso na hora certa. Não é a opinião pessoal de Flávio, não é a opinião pessoal de A, de B ou de C que vai ditar as regras do partido. Inclusive, quando nós viemos para o partido, nós tivemos a garantia de autonomia, porque existia um histórico, né, de se tomar o PTC aqui nas vésperas da eleição. Isso. E aí eu quero aproveitar o espaço e sua audiência qualificada para deixar todo mundo muito tranquilo. As coisas que foram acordadas com a Executiva Nacional, elas serão cumpridas, porque nós fizemos um trato visando o fortalecimento partidário e a construção partidária nacional. Então, eu tenho uma meta a cumprir aqui. E eu vou cumprir essa meta. Bacana. Eu tenho certeza que nós vamos cumprir essa meta. Então, nós estamos conversando com todo mundo. Eu tive com o presidente do Cidadania, que é o chefe de gabinete do governador, o Ronaldo Guerra. Você sabe, eu fui do governo junto com o João quando era secretário. É uma pessoa que tem um carinho muito grande, um respeito muito grande. Mas a decisão ela será tomada tão somente no momento em que o partido tiver ouvido do governador quais são os planos para a Paraíba para os próximos 4 anos. Porque, além de ter feito uma grande gestão, é preciso que os próximos 4 anos também sejam colocados à mesa para que a população tenha essa capacidade de escolher bem e saber. Além de que existe uma indefinição, né, Eugênio, muito grande ainda dentro da comunidade política. Ninguém sabe quem serão os candidatos que se colocarão. Então, é tudo muito prematuro se colocar uma decisão tomada. Temos, sim, uma afinidade de gestão, de princípios, com o governo de João Azevedo, que vem fazendo, como você disse, uma grande gestão, a gente reconhece isso. Eu acho até difícil, eu sempre falo, hoje, não sou Deus, porque quem me dera, mas a gente estuda um pouco política, é difícil hoje ter um nome para competir com Cícero e com João. Para mim, os dois, não vou dizer que é tranquilo, mas segue aí para uma reeleição de ambos lados, tanto Cícero Lucena como João Azevedo, porque aquelas competições de outrora que tinha aí, a gente chega, era bem vibrante, fazia questão de assistir os debates da Marcha e das outras TV, Maranhão, Cássio, Ricardo Coutinho. Hoje não, hoje a gente vê João, que está fazendo um baita governo, Cícero um grande governo, e a oposição, você vê, Bolsonaro diz que Bolsonaro é o mito, eu nunca vi um presidente da República, nem sequer aqui na Paraíba, até que na época que não era presidente, como Serra e vários outros, tinha palanque. E Bolsonaro, que é presidente, que se dizem mito, hoje ninguém quer ser governador de Bolsonaro, por que será? E não tenha dúvida. Eu entrevisto aqui o deputado Cabo Gilberto, esse peso vai sobrar para você, você deve ser o candidato, porque é o único que eu vejo levantando a bandeira. Nem Valber Virgulino, mas eu escuto mais falar de Bolsonaro. É só Cabo Gilberto. A única coisa que o partido já fechou questão internamente foi contra essa imposição do ex-prefeito Romero Rodrigues como vice-governador na chapa. Até porque nós entendemos que se há para uma indicação que é merecida por todo o suporte, por tudo que vem fazendo, essa indicação deveria caber ao prefeito Cícero Lucena em primeiro plano. Isso. Que eu, sinceramente, eu vejo Cícero hoje como o grande líder da maior parte da classe política e da população, junto com o governador, ou o senador Veneziano Vital, que você não pode desprezar um líder do tamanho de Veneziano, né, simplesmente porque a Romero vai vir para... Eu tive com o Veneziano várias vezes, as pessoas às vezes dizem, não, o Veneziano está criando dificuldades. Não, eu nunca ouvi isso de Veneziano. Nunca ouvi, e tenho certeza que a chapa imbatível, ela passa exatamente por essa composição. João, Aguinaldo, Cícero, Veneziano. Até difícil porque, esse quebra-cabeça? Até porque seria natural, o governador João Azevedo indicou Cícero com a vice, e Cícero agora indicar a vice João, ou senão assinatória, né? A dobradinha.
que deu sucesso, deu certo em 2020 e com certeza vai. Eu não tenho dúvida que Cícero não rompe com João. Cícero é João, Cícero é homem de palavra e o conduto histórico político de Cícero sempre mostrou isso. Ele foi traído em 2014 por Cássio Cunha Lima. Inclusive, né, Eugênio, a gente tem que observar bem isso. Veja que os traidores de Cícero estão com Romero. São os que integram o grupo de Romero. Então, é improvável, eu acho que as coisas esfriaram exatamente por isso. Nós nos manifestamos publicamente, obviamente que nós podemos ser convencidos do contrário, e também o partido pode até lançar um candidato a governador. Claro. É possível. E depois do segundo turno, ver o que pode... Sim, e aí, aquela história. A gente vai ouvir a voz das ruas, principalmente, e ouvir todos os atores políticos desse sistema, mas desde já eu acho que ao prefeito Cícero Lucena e ao senador Veneziano Vital, cabem, por uma questão de lealdade, por uma questão de correção, uma escuta privilegiada, né, assim como a todos os outros partidos, inclusive o nosso, que vai ter essa oportunidade de expor isso para o governador, que nós reconhecemos como sendo um homem de diálogo franco, aberto, e que vai certamente buscar o melhor interesse para a Paraíba. Não se faz chapa e aí... Com imposição. Com imposição. Democracia sempre. E eu tenho certeza que nós vamos ter boas novidades e vamos ter uma formatação que vai contemplar os interesses da Paraíba e não os interesses meramente de uma reeleição. Porque o poder pelo poder, ele é tudo que o Agir não quer. E nós não vamos estar do lado do poder pelo poder, jamais. Muito bem. Estive aqui com o presidente do Agir, Flávio Moreira, que trouxe aqui algumas informações importantes a nível nacional e estadual. Flávio, sucesso e até as eleições vamos ter alguns outros bate-papos e esse bate-papo bacana, fluente, entre dois conhecedores da política, a gente tem que conversar aqui mais 10 horas tranquilo. Meu irmão, sucesso e espero aí que você possa ter uma boa jornada à frente do Agir. Eu agradeço mais uma vez o convite, convido a todos os telespectadores para nos seguir nas nossas redes sociais, Agir 36PB de Paraíba, Agir 36PB, Instagram, Facebook. Temos o TV Agir no YouTube também, todas as nossas entrevistas, nós temos um podcast semanal sendo gravado e vamos ter participação de várias personalidades, de vários segmentos, e vai ser bem legal se a gente puder interagir com a população e escutar vocês. O que a gente quer, o Agir quer ser um partido novo no sentido de fazer uma política pautada pelos interesses da sociedade, ouvindo aqueles que realmente precisam de voz. É essa voz que nós queremos ser. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, já retornaremos com mais informações e entrevistas para você. O Betel brasileiro faz 86 anos e para comemorar irá